Bíblia Sagrada, edição ecumênica da Barça de 1972, leitura da Palavra de Nosso Senhor, Antigo Testamento, introduções aos livros sapienciais, interpretação judaica, por Samuel Sandmel, professor de Bíblia e de Literatura Helenística no Hebrew Union College, em Cincinnati. Narração, Margarete Vital. Livro Jó. Os antigos rabinos discutiam a existência de Jó e se a sua história não era somente uma fábula didática. O ponto de vista predominante foi que, embora tivesse existido um homem histórico chamado Jó, a sua história é, não obstante, principalmente didática. Diferentes sábios expressaram opiniões bastante divergentes sobre a idade em que Jó apareceu, se no tempo de Abraão ou no dos filhos de Jacó. Os rabinos também não sabiam com certeza se era ou não israelita, ao mesmo tempo que uns arguíam que ele era um dos poucos profetas destinados aos gentios, outros diziam que ele estava entre os que regressaram do exílio da Babilônia e que foi ele quem fundou uma escola na cidade de Tibéria. Juntamente com a admiração por Jó, há uma repetida teoria que intenta compreender o que para muitos sábios foi blasfêmia. Por isto, juntamente com a admiração por Jó, há uma tendência a condená-lo, ou ao menos de acusá-lo desfavoravelmente, em comparação com o patriarca Abraão, que também passou por um teste. Por um lado, Jó preocupava-se grandemente pelas viúvas e pelos órfãos, os quais costumava visitar. Inclusive tinha o hábito de se fazer acompanhar por um médico onde havia alguma doença. Se ele encontrava uma pessoa cuja situação era desesperadora, ele a encorajava, aconselhando o povo a confiar na graça e justiça de Deus. Ainda mais, Jó ensinou a seus filhos a ser tão benevolentes como ele era. Jó atraiu sobre si o ódio de Satanás muito antes dos acontecimentos da história. Satanás pôs um ídolo que o povo adorava perto da casa de Jó. Jó destruiu este ídolo. Satanás solicitou a Deus provar a Jó no primeiro dia do ano, quando os atos do homem, bons ou maus, são levados a Deus para serem julgados. Confiando em Jó, Deus deu o seu consentimento. Os que visitaram Jó, embora morassem longe dele, milagrosamente souberam das suas desgraças ao mesmo tempo. Quando chegaram perto dele, o fedor causado pela sua repugnante doença os impossibilitou de se aproximarem. Ordenaram então às suas tropas, eram todos reis, que lançassem pó para apagar o mau odor. Os visitantes foram completamente injustos com Deus. Finalmente Deus mesmo apareceu a Jó para reconfortá-lo. Apareceu também a Eliú para acusá-lo de injusto. Deus então acusou também a Elifaz de que ele, Baldad e Sofar haviam pecado falando mentiras de Jó. Somente se Jó apresentasse uma oferenda por seus pecados, Deus se absteria de destruí-los. Assim como Jó levou a oferenda, a sua dor desapareceu, chegando ao esquecimento. Jó foi restaurado à saúde e à sua alta posição. Como a sua primeira mulher morreu, ele praticava a monogamia. Casou-se com Dina, a filha de Jacó. Ela deu-lhe 7 filhos e 3 filhas. Como Satanás foi a causa das desgraças de Jó, Deus o expulsou do céu. Interpretação judaica para o livro Salmos. O livro dos Salmos hebraico está dividido em 5 livros, pois como Moisés deu aos israelitas 5 livros, assim o fez Davi. Os 5 livros de Davi são de uma santidade igual aos de Moisés. Embora outros escritos, especialmente os de autores gregos, sejam eloquentes, os salmos são superiores, porque ao contrário dos outros, são sagrados. 10 homens tiveram uma parte na composição, como atestam os sobrescritos dos salmos individuais. Uma lista dos 10. Há várias listas. Adão, Moisés, Asaf, Romã, Abraão, Jedurum, Melquisedeque e os 3 filhos de Coré. Os 10 autores usaram um ou vários termos hebraicos como bênção ou oração para descrever um salmo individual. O termo mais sublime é Haleluha, que significa aleluia, porque é uma palavra composta por Halel, que significa louvor, e Jav, que significa uma variação do divino nome Javé.
Os antigos rabinos reportaram que na adoração do templo, os salmos eram cantados pelos levitas depois da oferenda diária de libação do vinho. Estes salmos, que eram principalmente litúrgicos, foram divididos em 3 sessões, e nos intervalos, os sacerdotes de Arão davam vários toques de trombeta. Havia uma série de salmos para cada dia da semana. 23 para o domingo, 47 para a segunda-feira, 81 para a terça-feira, 93 para a quarta-feira, 80 para a quinta-feira, 92 para a sexta-feira e 91 para o sábado. 15 salmos, constituindo o Cântico das Ascensões, eram cantados pelos levitas na festa do tabernáculo. Costumava-se acompanhar os salmos com música quando o templo estava ainda em pé. Em realidade, muitos salmos falam de instrumentos musicais. Depois da destruição do templo, porém, o uso dos instrumentos musicais cessou. Em verdade, a prática normativa na sinagoga não observada na Reforma Moderna em algumas sinagogas conservadoras abstém-se do uso de instrumentos musicais e pospõe o mesmo até a futura idade messiânica, quando o templo for reconstruído novamente. Conforme a liturgia da sinagoga se desenvolveu, chegaram os salmos a ser uma longa e estável parte dela. Ainda mais, há em adição uma boa quantidade de paráfrase ou inclusive citações dos salmos. A paráfrase é frequentemente a reforma de uma passagem do salmo do singular para o plural, para que desta maneira pudesse ser ajustada às orações de uma comunidade crente e fiel. 6 salmos, de 113 a 118, são conhecidos na tradição como Hallel, que significa louvor. O Hallel está integrado na liturgia da sinagoga no primeiro dia de Páscoa. Shavu, que significa Pentecostes, Sukkot, que significa barraca, e na ceia de Páscoa feita em casa, Seder. Em certos dias menos sagrados, como o dia da nova lua, aparece um resumo do Hallel. Não há um serviço judaico no qual os salmos desapareçam totalmente. A tradição judaica adula Davi, o doce cantor de Israel. 2 Salmo 33, 1. Porém, abstém-se de concentrar-se nos autores dos salmos, dedicando a sua atenção nos próprios salmos. É possível que os salmos alcançassem a canonização antes do resto dos livros do hagiógrafo e não mais tarde do ano 100 a.C. Hagiógrafo: disse de ou cada um dos livros do Antigo Testamento, exceto o Pentateuco e dos Profetas. Interpretação judaica para o livro Provérbios. A tradição rabínica atribui 3 livros a Salomão: Provérbios, Cânticos e Eclesiastes, como também indica a existência de oposição para a canonização destes livros. Provérbios foi o livro menos oposto. Paradoxicamente, é provável que a atribuição da autoria destes livros a Salomão tenha levado à canonização. Ao mesmo tempo que a tradição judaica, baseada em Provérbios 1 e 25, 1, atribui o livro a Salomão, não lhe atribui uniformemente a totalidade, pois mencionam-se outros sábios antigos. Não obstante, alguns declaram que estes outros sábios eram Salomão também, e que seus nomes não são mais que as qualidades pessoais que descrevem Salomão. Salomão é, ao mesmo tempo, adorado e censurado na tradição. Uma crença o condena fortemente por haver contraído matrimônio com parentes. Uma segunda crença o condena um pouco, porém converte estes matrimônios em relações ilícitas. A terceira crença mantém que ele converteu suas mulheres ao judaísmo, enquanto a quarta mantém que ele casou-se com elas com a intenção não realizada de convertê-las. Verdadeiramente, conta-se que os últimos rabinos chegaram quase a julgar que Salomão fosse excluído do mundo futuro, porém Davi apareceu-lhes numa visão e defendeu a Salomão. Salomão era sábio, mas havia essas mulheres. Interpretação judaica para o livro Eclesiastes. Este livro causou uma porção de dilemas aos antigos rabinos. O primeiro verso identifica o autor pelo nome de Kurilei, por cujo nome o livro é conhecido na tradição judaica. Os gregos traduziram esta palavra Kurilei como pregador. O mesmo verso identifica depois o autor como filho de Davi, o rei de Jerusalém. Chegou-se à conclusão, por esta razão, de que o autor não era ninguém mais que Salomão.
Houve antigos debates sobre a época em que Salomão tivesse escrito este livro. Alguns supuseram que este tivesse precedido o Cântico dos Cânticos, enquanto outros afirmaram que havia sido escrito simultaneamente ou depois do Cântico dos Cânticos, porque o capítulo 1:12 fala do reino real no pretérito. Houve quem considerasse que o livro fosse uma composição feita no leito da morte, enquanto outros, deduzindo do pretérito que Salomão, num tempo desconhecido, tivesse sido temporariamente expulso do trono, atribuíram o livro a este período legendário. Houve quem, entre os antigos rabinos, considerasse o livro indigno de figurar na Escritura. Tais pontos de vista apoiaram-se na opinião de que certas passagens do livro contradiziam a crença teológica predominante como prêmio à retidão e castigo à transgressão. Também algumas passagens, pelo menos à primeira vista, parecem negar a doutrina da ressurreição. A iminência de Salomão como suposto autor fez com que finalmente o livro entrasse na Escritura. Como consequência da sua canonização, criou-se, por outra parte, a tradição de que a finalidade do livro, escrito quando Salomão era velho, era de ressaltar a vaidade dos desejos sensuais e físicos. Deste modo, o livro chega a ser completamente ortodoxo. Por outra parte, o livro deu lugar a intermináveis interpretações alegóricas, ingeniosamente designadas a demonstrar a congruência do livro com o cânon. Interpretação judaica para o livro Cântico dos Cânticos. As primeiras palavras deste livro, do hebraico Shir Hashra, Cântico dos Cânticos, provavelmente significam o melhor de todos os cânticos. Houve rabinos antigos que se opuseram a aceitar este livro no cânon. A literatura que sobreviveu mostra sua oposição, porém não especifica a razão. Provavelmente fundamentou-se no tono bastante secular do livro, pois Deus é mencionado, quando muito, somente numa metáfora no final do capítulo 8:6. Para compensar a antiga oposição ao livro, recorda-se um ilimitado entusiasmo em seu favor, quando um sábio declarou que o livro tem um valor superior a todos os demais. Mais ainda, este mesmo sábio, Rabi Akba, segundo século depois de Cristo, declarou que aquele que lê o livro como mero passatempo, como se fosse um cântico profano, perde o direito ao mundo futuro. Quando foi aceitado na Escritura, o livro foi considerado como simbólico mais do que literal e era lido como uma alegoria ao amor de Deus por Israel, como no cristianismo foi interpretado como o amor de Cristo pela Igreja. Por isto, as alusões físicas chegaram a ser símbolos bastante altos e alteraram grandemente o caráter original do livro. Somente depois de 150 anos, o Cântico dos Cânticos foi considerado como a poesia do amor popular, o que provavelmente representa. Tradicionalmente, o Cântico dos Cânticos é lido na liturgia no tempo da Páscoa. O livro entrou na Escritura porque foi atribuído a Salomão. É provável que o primeiro versículo seja uma lenda que encontrou a forma de introduzir-se no texto e que durante algum tempo o livro tenha circulado mais ou menos anonimamente, pelo que houve opoentes à sua admissão à Escritura com uma base para sua oposição. Quando a citada lenda foi atribuída a Salomão, a admissão do livro na Escritura foi inevitável. Interpretação judaica para o livro Sabedoria. Este livro não se encontra na Bíblia hebraica. Poucos traços de seu conhecimento foram encontrados entre os judeus antes dos tempos modernos, como aconteceu com praticamente todos os escritos judaicos feitos em grego. Justamente antes e durante o nascimento do primeiro cristianismo, foram encontrados mais judeus no mundo greco-romano do que na própria Judéia. Haviam perdido sua língua e precisavam ler a escritura traduzida ao grego. Os judeus leais, inevitavelmente, foram afetados pelo seu meio ambiente mais que pela perda da sua língua, pois a religião e as ideias filosóficas gregas os cercavam. Como todos os judeus, eles desdenhavam a idolatria. Não obstante, viviam no mundo grego, e o próprio conhecimento do seu judaísmo herdado foi sutilmente influenciado pelo ambiente grego. A sabedoria de Salomão reflete o efeito do mundo grego no judeu leal, autor desta dissertação.
Nos gregos havia uma necessidade especial de indagar sobre a natureza do conhecimento e da sabedoria, e foi a filosofia grega, especialmente o estoicismo, que fez a indagação. Por outro lado, a escritura para os judeus era um depósito de sabedoria, e criam eles que esta sabedoria havia sido revelada por Deus. Consequentemente, a sabedoria grega e a revelação judaica precisavam ser combinadas de alguma maneira, porém isto somente seria possível se o talento da pessoa que as combinasse fosse igual ao trabalho que isto implicava. Tal fusão encontra-se provavelmente pela primeira vez na sabedoria de Salomão. Enquanto o livro entende a sabedoria essencialmente de uma forma grega, o autor pensa que esta sabedoria foi apresentada na história dos judeus em tempos imemoráveis. Os judeus gregos, como os judeus palestinos, foram tentados pela escritura a enriquecer as narrações bíblicas e fazê-las contemporâneas. A narração principal no Pentateuco, naturalmente, é a redenção de Israel por Deus da escravidão no Egito. Uma grande parte da sabedoria de Salomão tem alguma afinidade com a festividade da Páscoa Seder. Em verdade, alguns estudiosos relacionam exageradamente esta passagem com a atual Seder propriamente dita. Interpretação judaica para o livro Eclesiástico. Este livro não está na Bíblia hebraica. O nome Siraque é o mesmo que Cira, sendo Siraque a forma na qual a tradução registra o título deste livro. O Eclesiástico teve uma curiosa e fascinante história. Foi conhecido pelos antigos rabinos, que falam dele como livro de Ben-Sira. Às vezes, o citavam na mesma forma introdutiva reservada para os livros canônicos, conduzindo a opiniões modernas de que havia aqueles, em velhos tempos, que o consideravam um livro canônico. A força da opinião, porém, estava em contra desta conclusão, provavelmente porque o livro não tinha a antiguidade que para os antigos rabinos era o primeiro requisito. Mais ainda, a antiga literatura rabínica narra uma disputa curiosa entre dois sábios sobre o fato de se o Ben-Sira deveria ou não ser lido para a mera edificação. Um dos sábios baseou a sua posição numa suposta presença de passagens que são relativamente frívolas, como uma passagem que lamenta as grandes dificuldades que um pai tem para criar uma filha. O outro sábio concordou em que certas passagens frívolas não deveriam ser usadas, mas insistiu em que havia muitas coisas mais de grande valor. Porém, a passagem sobre a dificuldade de criar uma filha não se menciona em absoluto na versão grega. A antiga literatura rabínica proporciona 3 tipos de irregularidades com relação ao Ben-Sira. Primeiro, são atribuídas ao Ben-Sira passagens que não se encontram nas versões gregas ou sírias. Segundo, certas passagens mencionadas pelos rabinos divergem notavelmente das formas das passagens em grego ou sírio. Terceiro, há declarações rabínicas atribuídas a sábios, não a Ben-Sira, que são menções exatas do livro de Ben-Sira. Uma conclusão razoável é que o livro era de tal eminência que foi conhecido e citado com falível memória, mas que na forma escrita e mais ainda, o conteúdo era amplamente conhecido, mesmo por aqueles que não conheciam o livro propriamente dito. Um livro chamado de O Alfabeto de Ben-Sira apareceu aproximadamente no 4º século da era cristã, primeiro em aramaico e mais tarde em hebraico. Este livro contém 22 provérbios, dados em ordem alfabética. Somente um provérbio coincide ocasionalmente com um provérbio do Eclesiástico. Não obstante, esta última coleção não podia levar o seu nome, a não ser que Ben-Sira tivesse sido o apodo de um homem sábio. Parece que vários rabinos medievais tiveram cópias do Ben-Sira em hebraico ou numa tradução. Grandes e pequenos fragmentos do original hebraico foram encontrados em várias pesquisas arqueológicas, como, por exemplo, os pergaminhos do Mar Morto. Apodo significa uma comparação depreciativa, uma zombaria. E neste livro se encerra, então, a leitura da interpretação judaica para os livros sapienciais.
Eu espero que você esteja gostando da riqueza de informações, de detalhes, para nós podermos compreender a história de Jesus Cristo e a história do mundo. Muito obrigada pela sua companhia. Aqui é a Margarete Vital. Eu agradeço que você compartilhe com todas as pessoas que você conhece e nos encontramos então no próximo áudio com a leitura da interpretação protestante para os livros sapienciais. Muito obrigada e até lá!